Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho, da 11ª semana do Tempo Comum. E eu espero que a liturgia da Palavra de hoje, ainda que a verdade é um chamado à conversão, mas também seja uma ajuda para cada um de nós. A primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Aqui ainda Paulo parece que insistindo na questão com a comunidade de Corinto, desta obra, que ainda que não pareça uma obra de fé, não adianta a fé ser morta de obras, tem que ter obras práticas da fé. Por isso ontem, ele na primeira leitura da missa de ontem, que vocês lembram, incitava um ciúme, uma inveja à comunidade de Corinto, como exemplo das igrejas da Macedônia, que sem ninguém exigir, sem ninguém obrigar, participaram livremente e generosamente da coleta de ajuda da igreja em Jerusalém. Aqui Paulo está colocando de algo prático, de algo da comunidade. Porque a comunidade cristã não pode ver um irmão da sua comunidade, nós diríamos hoje da nossa paróquia, que passa fome, que não sei o quê. Tinha os órfãos, as viúvas, etc., gente com necessidade. E por isso eram feitas coletas, eu diria quase que mensais, não? Para uma espécie de coleta de ajuda, de comunhão para tantas necessidades que havia na igreja. E Paulo aqui está exortando esses irmãos à generosidade. Vai parecer hoje que eu estou puxando sardinha para o meu lado. Diante da pandemia, eu sei a dificuldade financeira de cada um. E que antes mesmo da pandemia, esta leitura não é só para hoje exortar os fiéis a ajudarem as paróquias agora porque estamos em crise financeira as paróquias por causa da pandemia, não. Antes da pandemia, quando todo mundo talvez estava saindo, fazendo negócio, fazendo seu biquinho, trabalhando, não tinha empresas quebrando assim por causa da pandemia, tá bom. Essa leitura também é para isto, para ajudar a exortar. O que fala Paulo? Vamos ver se eu sou objetivo. Ele diz, irmãos, quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Está falando da generosidade, não ter medo de dar, não ter receio de ser generoso e abrir a mão, dar, colocando a nível paroquial, não ter medo de dar o dízimo, a coleta, ajuda para a manutenção da igreja. Não ter medo de dar alguma coisa para a cesta básica, ou até uma cesta básica, para ajudar um irmão carente, um irmão necessitado hoje, vulnerável, como a gente fala, não? Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Está de espírito, sem medo. E olha o que ele fala, que interessante. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário. Ele sabe que você precisa pagar conta, comprar comida, o que você quiser, pagar remédio, tudo. E ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Mas se você não é generoso, você retém, Deus não será generoso contigo, ou seja, não te acumulará, você não vai experimentar isto. Paulo está exortando a comunidade à largueza, a não ter medo, e eu sei o que eu estou dizendo hoje, com medo que muitos têm, sem dinheiro, sem trabalho, tendo, como eu posso ajudar, como eu não posso, eu que preciso. Não temos medo da partilha, da generosidade, da doação, tá bom? E verá que o Senhor é generoso. Porque como está escrito, diz Paulo, distribuiu generosamente, deu aos pobres Deus, não? E você se obedece a Deus. Se você distribui generosamente, dando aos pobres, a sua justiça permanece para sempre no céu. Aquele que dá semente ao semeador, que é Deus, lhe dará pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os vossos frutos, os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecido em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade.
Seus irmãos, a leitura hoje exorta a não termos medo. O cristão tem que ser uma árvore que dá frutos, não pode ser só folha. E um dos frutos é a generosidade, a partilha. Eu tenho falado com muitos irmãos padres, e nessa pandemia, muitas paróquias não puderam fazer o seu festejo presencial. E muitos padres dizem, poxa, aquele dinheiro do festejo me faz falta, é um carro-chefe, me ajuda a fazer as reformas. Só que engraçado, não deveria ser o carro-chefe. O carro-chefe deveria ser o dízimo. Uma comunidade consciente, que partilha, que ajuda, que... Não, o festejo deveria ser o principal, a parte religiosa. Pode ter a parte cultural e tudo, mas uma paróquia em que dependa tremendamente para se manter e fazer as suas coisas de um festejo e não da consciência da participação dos seus fiéis, é preocupante. Entendeu? E aqui Paulo está exortando a comunidade a não ser estéril em obras. E uma das obras é a generosidade da comunhão, nos bens, na partilha, no dinheiro, entendeu? E arriscar-se, não ter medo. E Deus será generoso com você. O evangelho de hoje é do evangelho de São Mateus, capítulo 6 agora, versículo 1 ao 6 e pula para o 16 ao 18. Se você pega o capítulo 5 de São Mateus, do evangelho, nós estamos no Sermão da Montanha de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. São Lucas fará um resumo para os pagãos. Que o evangelho de Lucas, no único capítulo, fará o seu Sermão da Montanha. Porque Mateus está querendo dar o Espírito a uma comunidade que veio do judaísmo, a pessoas que cumpriam a lei, os ritos e um monte de coisas. Lucas está preocupado com os pagãos. Eles não têm a Torá na cabeça, tantos minúcias da lei judaica, de ritos, de abluções, o que você quiser. Lá ele é um pouquinho mais objetivo, eu diria. Está falando da comunidade que veio do paganismo. E o primeiro capítulo de Mateus pode parecer duro e exigente. Mas nós temos que lembrar que Cristo está falando aos discípulos, não está falando aos de fora. Por isso, se você pega o capítulo 5, Jesus parece a catequese dele doida. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha, a lei diz, não matarás aquele que matar será reino. Eu, porém, vos digo. Olha, a lei diz, aquele que não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E depois ele dizia, daquele código de italiano, não? Olha, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se resistam, não se defendam ao homem malvado. Meu Deus! E ontem a gente escutava Jesus falando, amai os vossos inimigos. Vocês escutaram dizer de amar, odiar os inimigos e amar os irmãos e os amigos. Eu, porém, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, dizia ontem o Evangelho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E alguém pode pensar, nossa, Jesus é maluco? Um evangelho desse, de dar a outra face, de tudo isto que falava o capítulo 5, não é para ser aplicado à grande massa. Jesus não está falando ao povão, está falando aos discípulos, à igreja. A nós, a nossa paróquia, por exemplo. Então, é a paróquia que tem que ser sinal de um espírito agir dessa maneira diferente, radical, que fala o Evangelho. Tem que aparecer, visibilizar esse amor que falava ontem Jesus. Amai os inimigos. Inimigo de onde? Da própria comunidade. Para que, vivendo esse amor na comunidade, visibilize para fora esse amor. Então, Jesus estava falando dos inimigos na comunidade. Quem é meu inimigo? Aquele que não faz a minha vontade, não faz o que eu quero. Não? E São Paulo vai dizer numa carta, que é o Evangelho de anteontem, vencer o mal com o bem, pagar o mal com o bem. Esse é o espírito do cristão. Por isso, mesmo as nossas paróquias hoje, que têm assembleias massivas, na massa não funciona o Sermão da Montanha. Por isso a igreja tem insistido nos últimos anos,
que a paróquia tem que ser a comunidade de comunidades, uma rede de comunidades, que não significa criar capelas, encher a igreja de capelas, a paróquia, não. Mas que a paróquia tenha pequenas realidades, movimentos, novas comunidades, não? Realidades em que, se vivendo numa pequena realidade eclesial, se manifesta essa maneira de viver, deste amor. Por que eu estou querendo dizer tudo isso voltando atrás? Porque o Evangelho de hoje, Jesus quer dar um novo espírito a umas práticas que eram do judaísmo e que se vivia na lei. E qual que é o espírito do que ele está querendo ensinar hoje? Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Porque Jesus quer que a gente seja filho de Deus, filho do Pai que está no céu. E o filho do Pai que está no céu tem atitudes diferentes da do mundo. Ele vai entrar na esmola, na oração e no jejum. Jesus não está falando para não se fazer esmola, não se fazer jejum e não se fazer oração. Mas com que espírito se faz? Quando você der esmola, não trombetear em tudo público para ser vistos pelos homens. Havia na entrada, numa das portas da entrada do templo de Jerusalém, cofres de ofertas espontâneas, que não tinha nada a ver com o dízimo. Uma coisa é o dízimo que era sagrado, mas tinha ofertas votivas, espontâneas. E as pessoas, os ricos, davam de que sobrava sacos de dinheiro. E todo mundo achava, nossa, como isso aqui contribui. E Jesus estava olhando uma viuvinha que deu 2 moedas. E diz Jesus, ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que tinha para viver, aqueles deram do que sobrava. Não é dar coisas para ser visto, não? Se você dá o teu dízimo, a tua oferta, entrega aqui alimento para a cesta básica, ou ajuda com uma cesta, faça no segredo, para que teu Pai que vê o segredo te dá recompensa. Esse é o espírito. Não fazer coisas para alardear, para dizer que eu faço, mas para que o meu Pai, Deus, veja a intenção do meu coração. A mesma coisa a oração. Não, São Cipriano, o bispo Mártir, tem uma homilia em que ele diz, a oração não precisa ser essa coisa espalhafatosa, não, que parece que tem que demonstrar que eu estou rezando, que eu estou... Não. O silêncio do teu quarto, do teu coração. Ele dá o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, que foi ao templo, estava vivendo a esterilidade e foi pedir a Deus um filho, mas diz que os lábios se mexiam, mas não escutavam a sua voz e manifestava tristeza. Tanto que Eli pensa que esta mulher está bêbada. E Deus viu o grito, a súplica do coração dessa mulher, examinou a oração. É isso que fala Jesus. Rezar no segredo, no oculto, para que o Deus que vê no oculto te dê a recompensa. E fala a mesma coisa do jejum. Não fazer o jejum para que eu fique desfigurado e todos notem que eu estou jejuando, me mortificando. Mas você mortifique-se e ninguém fica sabendo, para que o vosso Pai que vê aquilo que está no oculto te dê a recompensa. Há um espírito, porque a reclamação de Jesus com os fariseus mestres da lei é que faziam muitas coisas da lei, mas para serem vistos externamente. Mas não havia uma conversão do coração, uma mudança interior. Deus quer, em Cristo, fala dos seus discípulos de uma atitude interior, do coração. Por isso espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver esta palavra. Ser filhos do Pai que está no céu e fazer as coisas, e Deus olhará a intenção no nosso coração, não coisas para ser vistas, não coisas para fazer alarde, mas coisas no íntimo, para que Deus recompense a cada um de nós do segredo da nossa atitude, da nossa intenção do coração. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e a tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra. Dá-nos o teu Espírito para que possamos viver essa palavra na sua força, na sua radicalidade, e possamos ter testemunhas no mundo do teu amor, da tua misericórdia, e que somos teus filhos. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão e minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.